Olá, meu nome é Rafael Oliveira Pita Lopes, eu sou professor, assistente do curso de Enfermagem e Obstetrícia do campus UFRJ Macaé, sou enfermeiro especialista em cardiologia e emergência e sou membro do grupo de pesquisa em tecnologias e concepções para a sistematização da assistência de enfermagem. Então, hoje nós estaremos discutindo um pouco sobre os aspectos introdutórios da sistematização da assistência de enfermagem. Próximo. Bom, o objetivo de hoje é a gente poder ajustar um pouco a linguagem e clarificar os aspectos, os conceitos relacionados à sistematização. A gente percebe que, de modo geral, a enfermagem brasileira acaba confundindo um pouco esses termos e hoje a gente vai estar discutindo um pouco isso. Também vamos especificar quais são as áreas necessárias para a implementação da sistematização da assistência de enfermagem e, por último, vamos caracterizar qual é a legislação vigente que determina a obrigatoriedade da sistematização na assistência de enfermagem. Próximo. Antes de tudo, eu gostaria de comunicar que nessa apresentação não possui nenhum tipo de conflito de interesse. Estaremos falando de situações que são legalmente de responsabilidade da equipe de enfermagem, então continuamos dessa forma, ok? Vamos ver o próximo. Nós percebemos na enfermagem e tanto na literatura que muitos conceitos querem dizer coisas similares ou não tão similares assim. Então é necessário nesse primeiro começo, a gente fazer um ajuste da linguagem. Porque, por vezes, o grupo da enfermagem e as suas diferentes categorias utilizam termos diferentes para falarem de coisas diferentes que, na verdade, acaba criando uma grande confusão, né? Então, quais são os termos que nós percebemos que existe a necessidade da gente clarificar e perceber o que de fato é específico do que nós pretendemos falar hoje, né? Então, por vezes a comunidade da enfermagem fala, não, a sistematização da assistência de enfermagem é a mesma coisa que consulta de enfermagem, é a mesma coisa que metodologia da assistência de enfermagem, é a mesma coisa que metodologia do cuidado de enfermagem. Por vezes, planejamento da assistência de enfermagem, processo da assistência, da atenção do cuidar, processo de enfermagem, processo de cuidado de enfermagem e, por último, sistematização. Então, a gente percebe que é necessário fazer um ajuste de linguagem para clarificar de fato e dizer, bom, o que de fato nós precisamos, o que de fato a legislação vigente determina como obrigatoriedade nos serviços diferentes, seja eles públicos ou privados, né? Então, especificamente sobre esses conceitos, nós vamos falar de 3 deles para que a gente possa especificar, diferenciar e poder ajustar de fato a linguagem, que é a metodologia da assistência de enfermagem, o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem. Então, próximo slide. A metodologia, ela é o estudo dos métodos. Então, quando a gente fala de metodologia da assistência de enfermagem, a gente fala dos estudos sobre o meio utilizado para uma determinada situação. Então, é como se fosse o meio que é utilizado para que a assistência de enfermagem ocorra. Quando a gente fala de metodologia, ele fala com o objetivo de captar e analisar as características dos vários métodos indispensáveis para avaliar suas capacidades, potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. Então, nessa lógica, a metodologia da assistência de enfermagem, ela tem como objetivo avaliar os diferentes métodos, ou seja, os diferentes caminhos que a assistência da enfermagem pode utilizar. E é interessante porque os gestores em saúde e os gestores de enfermagem, eles precisam estar atentos para qual é o meio, quais são os métodos indispensáveis para a aplicação prática da assistência de enfermagem. Então, quando nós falamos de metodologia, nós estamos falando do meio de fazer a assistência de enfermagem. Vai ser por esse caminho? Vai ser sobre essa lógica? É um pouco diferente, pouco não, completamente diferente de sistematização. Então, não são sinônimos, são conceitos distintos e que o gestor e o enfermeiro assistencial e a equipe de enfermagem precisa pensar na hora de exercer a profissão. Qual vai ser o meio, qual vai ser a maneira de garantir a assistência de enfermagem. Próximo. Já a sistematização, ela tem como característica conceitual
a ordenação dos elementos em um sistema. É colocar uma coisa em ordem ou aquilo de acordo com o sistema. Nós também podemos entender que é fazer com que fique sistemático, colocar em ordem, tornar-se coerente, ordenado. Então, quando a gente fala de sistematização da assistência de enfermagem, a gente fala em ordenar. A gente fala em organizar aquele processo de trabalho. É tornar dentro de um sistema, colocar uma ordem, ok? Que é um pouco diferente da metodologia, porque a metodologia, ela quer avaliar quais são os diferentes caminhos. Já a sistematização é tornar sistemático, é dizer, nesse ambiente de trabalho, o processo de trabalho vai acontecer dessa forma. São esses os instrumentos que serão utilizados, são esses os elementos. Isso a gente vai falar um pouco mais à frente, mas de toda forma, a gente já consegue diferenciar metodologia da sistematização. Próximo. Já o processo é um conjunto sequencial e particular de ações com um objetivo comum. A gente sempre fala que o processo é se mover, não é isso? É sair de um estado para o outro. Então, por exemplo, para eu poder dar essa aula aqui para vocês hoje, eu precisei me preparar o conteúdo, saber, mas para preparar o conteúdo anterior eu precisava saber quem é o público-alvo, para depois preparar o conteúdo, para depois selecionar essa roupa, para depois vir aqui, tomar banho antes de vir para cá, não é isso? Para ficar apresentável para vocês. Então, todas essas etapas sucessivas fizeram parte do processo para que hoje eu esteja aqui comunicando com vocês. Nessa lógica, o processo ele pode ser entendido como os mais diferenciados meios, né, para diferentes propósitos. Então, é como criar, inventar, produzir, controlar e manter, usar produtos e sistemas. É um conjunto de fases sucessivas de um fenômeno natural ou de uma operação artificial. Então, quando nós falamos de processo de enfermagem, nós falamos das diferentes etapas, das fases que são necessárias para que o enfermeiro, para que o técnico de enfermagem, para que o auxiliar de enfermagem cuide. São as etapas, o processo, a maneira, o caminhar, de chegar e alcançar um determinado fim, que para a enfermagem pode ser entendido, por exemplo, como cuidar. Tá bom? Então vamos ver o próximo. Dessa maneira, a gente chega no grande conceito da sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem, ela tem como objetivo ordenar o trabalho, ordenar o ambiente de trabalho em relação a 3 eixos, 3 grandes áreas. Que áreas são essas? O método, pessoal e instrumentos. E aí a gente volta um pouco à questão da metodologia. Quando eu falo que eu vou sistematizar a assistência de enfermagem, eu vou, por um determinado momento, determinar o método de trabalho. Qual é o caminho que o enfermeiro, que o técnico, que o auxiliar de enfermagem irá seguir para alcançar determinados resultados positivos para a saúde. Então, dentro do método, a gente compõe o processo de enfermagem, porque é um meio pelo qual o enfermeiro e a equipe de enfermagem alcançará os resultados que são esperados pela sua equipe. E esse método, ele tem uma característica própria, que pode diferenciar de um local para o outro, de acordo com a visão de mundo daquela equipe, de acordo com a própria característica da instituição. Então, qual é a missão da instituição? Isso tudo tem que ser levado em consideração quando a gente precisa selecionar o método de trabalho. Já o pessoal tem a ver com o dimensionamento de pessoal, né? Nós, quando falamos da sistematização da assistência de enfermagem, nós falamos também da necessidade de garantir que as resoluções sobre a dimensão de pessoal estejam sendo atendidas, porque não tem como a gente garantir uma sistematização se a gente não tem o conteúdo, a quantidade de pessoas adequadas para operacionalizar o processo de enfermagem, que é um método de trabalho do enfermeiro e da equipe de enfermagem. Assim como nós precisamos também organizar os instrumentos da prática. E aí, por isso que as pessoas confundem um pouco e dizem, vamos sistematizar a assistência de enfermagem ao paciente X. Você não faz a sistematização da assistência de enfermagem a um cliente. Você faz a sistematização da assistência de enfermagem em um ambiente, é onde o cuidado profissional ocorre. E aí, para eu poder organizar, ordenar, colocar dentro de um sistema o ambiente, eu preciso pensar como que vai ser o instrumento de avaliação do enfermeiro? Como que vai ser o plano de cuidados do enfermeiro, onde ele anotará as intervenções
e ações específicas de enfermagem, entendendo que intervenção é um pouco diferente de ação, e na aula de processos de enfermagem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também preciso pensar nos instrumentos, quais são os protocolos da minha instituição, né? Quais são os fluxos de serviço, quais são os procedimentos operacionais padrões, né? Então, para eu fazer uma determinada técnica, para fazer uma determinada intervenção, quais são os materiais necessários, qual é a técnica que é organizada e operacionalizada naquele serviço. É como você garantir naquele ambiente uma organização de tal forma que o dia que for o enfermeiro Rafael atuando naquele local, ele vai atuar de uma determinada maneira que vai ser igual ao enfermeiro do dia seguinte, porque eu garanto com que o serviço esteja organizado a fim de que todos se comuniquem efetivamente, a fim que o processo de enfermagem seja operacionalizado e registrado de forma adequada. Se eu não garanto uma organização do método, se eu não garanto um quantitativo adequado de pessoas, se eu não normatizo os meus instrumentos, eu não garanto que o paciente que chegar no dia X vai receber o mesmo atendimento que o paciente que chegar no dia Y. Por quê? Se eu não tenho nada organizado que dê um direcionamento para o meu enfermeiro, para o meu técnico, para o meu auxiliar de enfermagem, eu não consigo garantir essa continuidade e, mais do que isso, essa organização padrão sobre os serviços de enfermagem. Então vamos ver o próximo slide? Assim, a gente já consegue entender que a sistematização da assistência de enfermagem, ela vem para somar e conformar o planejamento, a execução, o controle e a avaliação das ações de cuidado direto e indireto dos pacientes. Então, sistematizar a assistência de enfermagem, ela vai de encontro com a acreditação hospitalar, quando a gente fala de contexto hospitalar. Ela vai de encontro porque eu consigo garantir um planejamento adequado da assistência de enfermagem para que esse planejamento garanta uma execução adequada também nos serviços de saúde e assim eu consigo controlar. Esse controle, ele alcança aspectos que são muito atuais, por exemplo, a segurança do paciente. Quando eu tenho um ambiente controlado, em que os processos são avaliados e planejados, sobretudo, eu consigo fazer com que aquele ambiente tenha a menor quantidade de eventos adversos, de danos vinculados à prática de cuidar. E com isso, nós garantimos um outro elemento que é fundamental hoje, que é a avaliação dos sistemas de saúde. Nós conseguimos ter resultados, garantir a avaliação de resultados sensíveis, tanto para a gestão quanto para a prática clínica do enfermeiro. Quando eu faço a sistematização da assistência de enfermagem, eu consigo avaliar tanto os resultados quanto o processo daquele sistema, porque eu tenho instrumentos específicos em que eu tenho resultados específicos e que eu posso, durante o tempo, controlar e conseguir avaliar qual é o sucesso daquela equipe de enfermagem de realizar o cuidado de enfermagem em determinado ambiente de trabalho. A gente precisa lembrar que a sistematização da assistência de enfermagem, ela é aplicada em todos os serviços em que haja o cuidado de enfermagem. Então a gente fala de hospital, a gente fala de ambulatório, a gente fala de estratégia da saúde da família, a gente fala dos diferentes níveis de atenção em saúde. Tudo bem? Então vamos passar para o próximo. E aí, por que a gente tanto fala de sistematização da assistência de enfermagem? Por que ela é tão importante? Porque existe uma legislação vigente. Os serviços são obrigados a garantir a sistematização da assistência de enfermagem. Então, a resolução COFEI 358, ela dispõe sobre tanto a sistematização quanto o processo de enfermagem. E essa sistematização ela precisa ocorrer tanto em ambientes públicos quanto privados, em que o cuidado profissional de enfermagem ocorra. Especificamente, quando a gente fala da resolução e da sistematização por meio da resolução 358 de 2009, nós falamos especificamente dos aspectos que são necessários para a operacionalização do processo de enfermagem.
A gente vai falar um pouco mais sobre o processo de enfermagem na outra aula, então fiquem um pouco ansiosos para a próxima aula, mas especificamente sobre a sistematização da assistência de enfermagem, nós precisamos entender que a gente não aplica a sistematização a uma pessoa, a um cliente, a uma família. A sistematização ela é mais ampla, ela que garante que o processo de enfermagem ocorra. Eu organizo o meu trabalho, o meu processo de trabalho, eu organizo o ambiente. Então, quando eu falo de materiais, quando eu falo de métodos, quando eu falo de instrumentos para a prática, eu falo de sistematização. Dessa forma, concluindo, a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, e contribui para o planejamento, para a execução, o controle e a avaliação das ações de cuidado direto e indireto aos pacientes. Então, próximo slide, por favor. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Espero vê-los nas próximas aulas, que são consequências conseguintes dessa aula de hoje. E aqui fica meu contato, lembrando que estou disponível a todos que tiverem dúvidas e que também almejam estudar um pouco mais sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Muito obrigado.